Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo sejam com todos. E o Deus da esperança vos enche de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É com fé no Deus da esperança que iniciamos mais a escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. Vamos fazer a leitura na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 13 a 20. Colossenses 1, de 13 a 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Adoremos a Deus, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar com nosso irmão Ari, uma oração de adoração. Senhor nosso Deus está nos céus, neste momento de Tua presença, nós louvamos, engrandecemos o Teu santo nome, porque Tu és Deus poderoso, porque mesmo sem merecer, Tu tem nos abençoado, Tu tem abençoado o Teu povo. Te louvamos porque entregou o Teu único Filho para que pudesse nos salvar, nos tirar de todo o lamaçal do pecado. Pai, neste momento nós te pedimos pela escola dominical, pelos dirigentes da escola dominical, pelos professores, pelo nosso conselho. Tu possa estar dando mais sabedoria para que venha conduzir, ó Pai, a escola dominical de acordo com a Tua vontade. Tu sabes o quanto tem sido difícil nessa pandemia, ó Pai, mas nós cremos que em pouco tempo, ó Pai, Tu estará abençoando e nós venhamos a cultuar na escola dominical com toda a nossa família, com a presença das crianças, adolescentes, que nós possamos fazer uma escola dominical em festa, ó Pai, glorificando o Teu santo nome por ter passado por este momento tão difícil, mas que esse momento de pandemia, ó Pai, venha ter servido para um crescimento espiritual, para um conhecimento maior da Tua palavra, Senhor, uma intimidade maior contigo. Nós já Te louvamos pelo que Tu tem feito e Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com nosso irmão Robson Oliveira. Olá, meus irmãos, amados irmãos. Quão maravilhoso é ter um Deus que cuida de nós. Então vamos descansar e esperar no amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor.
mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Teu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Teu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. O meu trabalho é esperar e descansar no teu amor. Deus está cuidando de tudo. E meu trabalho é descansar e esperar no teu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Teu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Amém, irmãos. O filósofo grego Protágoras disse que o homem é a medida de todas as coisas. Nós ainda vivemos num século humanista, centrado no homem, que tenta empurrar Deus para a lateral da vida. Karl Marx tentou banir Deus da história. Charles Darwin tentou banir Deus da ciência. Sigmund Freud tentou tirar Deus do nosso inconsciente. Nietzsche disse que Deus morreu. E Richard Dawkins disse que Deus é um delírio. Mas Deus está no trono. Deus reina. Deus é soberano. Ele é o Criador do universo. Ele é o sustentador da vida. Ele é o Deus da nossa salvação. A Bíblia nos ensina que tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Conhecer a Deus é o deleite da alma, é a recompensa maior da nossa vida. A Bíblia diz assim: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O grande propósito da nossa vida é conhecer a Deus, é nos deleitarmos em Deus e é vivermos para a glória de Deus. Na grande Assembleia de Westminster, uma pergunta foi feita e ela encabeça o catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? E a resposta que deram foi esta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Conhecer a Deus, fruir a presença de Deus e viver para a glória de Deus é a razão da vida. Portanto, toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Fica aqui a grande bandeira do cristianismo: somente a Deus a glória. Sejamos para sempre gratos ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Vamos fazer a leitura no livro de Daniel, capítulo 9, versos de 4 a 10. Daniel, capítulo 9, versos de 4 a 10. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Amém. Vamos confessar os nossos pecados ao Senhor e agradecer por sua misericórdia em nossas vidas, através de uma oração com nossa irmã Deide. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento estamos aqui para te agradecer pelo privilégio, ó Pai, de estar nos nossos lares, engrandecendo o teu nome, louvando, e te agradecer, ó Pai, pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Ah, Deus, como tu és maravilhoso, Senhor. Como com tua infinita bondade o Senhor derrama sobre nós, mesmo sendo falhos, mesmo, meu Pai, sendo pecadores, mesmo, meu Deus, não sendo assim merecedores de nada, mas a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou. Gratos somos ao Senhor por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Neste momento assim te pedimos perdão, meu Deus, pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, meu Deus, pelo que falamos que não é do teu agrado, pelo que pensamos. Te pedimos perdão pelas nossas atitudes, ó Pai, que não é, meu Pai, do teu agrado. Deus, te pedimos perdão, meu Deus, por muitas vezes não orar, não ler a tua palavra, mesmo estando em casa sem ter o que fazer. Deus, te pedimos perdão, meu Deus, por muitas vezes relaxar. Ah, Deus maravilhoso, que o Senhor nos perdoa e que nós possamos aprender com nossos erros e nunca mais cometê-los. Deus, sabemos que tu és misericordioso. Por isso, neste momento, assim, te pedimos perdão. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha com a tua mão nos transformar, nos lapidar, nos fazer um vaso novo, meu Deus, diante da tua presença. Deus, que no nome do Senhor Jesus nós possamos ser uma nova criatura e que possamos, meu Deus, reconhecer que o Senhor é o único a ser louvado, a ser adorado, o único, meu Deus, que nós possamos adorar, nós possamos bendizer, nós possamos recorrer.
Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos perdoa, transforma nossos corações para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 109, O Bom Pastor, do Inário Novo Cântico. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre lá. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacilo a fé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sabedoria e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Amém. Ao Senhor devemos apresentar as nossas petições e confiar nele, que tem o controle sobre todas as coisas. Agora, vamos fazer um momento de intercessão ao nosso Deus. Os Salmos 27, verso 7 nos diz: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Amém. Primeiro, vamos orar com nosso irmão Arthur, intercedendo em favor dos idosos, para que Deus os proteja e os livre de todo o mal. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, meu Senhor, por cada pessoa que está aqui presente na nossa programação, meu Pai. Quero te agradecer por mais uma oportunidade, Pai, de estar aqui presente na escola dominical. E eu quero te pedir, Pai, nesta oração, especialmente em favor dos idosos, meu Senhor. Pai, o Senhor sabe que nesse momento, Pai, que estamos vivendo, os idosos têm sido um dos mais afetados, meu Senhor, e suscetíveis a esse vírus, meu Pai. E também muitos se encontram, Pai, em uma situação de medo, meu Pai.
E eu quero te pedir, meu Senhor, para que o Senhor esteja tocando o coração daqueles idosos, ó Pai, que estão amedrontados, que já perderam a esperança, que estão perdendo a fé. Eu quero te pedir para que o Senhor, Pai, possa estar fortalecendo a vida de cada um, fortalecendo a fé deles, ó Pai, fazendo com que eles possam estar olhando para os céus, meu Senhor, e vendo que só o Senhor é digno desse temor, e só o Senhor é digno de toda a glória, meu Pai. Eu também quero te pedir por aqueles que já se encontram, ó Pai, em situação mais delicada, que se encontram adoentados, ó Pai, internados, que o Senhor possa estar, ó Pai, revigorando as forças deles, se assim for de sua vontade, e que eles nunca possam se esquecer, meu Senhor, que nós devemos olhar para Ti, ó Pai, em qualquer momento, em qualquer situação das nossas vidas, meu Pai. Eu também quero te agradecer por aqueles, ó Pai, que o Senhor deu livramento, ó Pai, desse vírus. Muito obrigado, Pai, pelas suas misericórdias. E eu também te agradeço por cada um que foi curado, meu Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, e ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, vamos orar a nossa irmã Rosinha, pedindo a Deus que nos ajude a colocar em prática o que temos aprendido através da sua palavra. Senhor meu Deus, Pai do amor, Pai da misericórdia, Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, pelo seu cuidado com nossas vidas, Senhor. Deus, queremos te pedir que a cada dia possamos despertar em nós o desejo de conhecer mais acerca da tua palavra, meu Pai. Que possamos não só ouvir, mas possamos guardá-la em nossos corações, Senhor. Deus, que ela possa estar presente em nossas vidas a cada dia, através do nosso pensamento, nossas ações, nosso modo de ser, meu Pai. Te agradecemos por sua palavra, que é fiel e verdadeira, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Que sejamos verdadeiros praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme lemos no Salmo 119, verso 105. Assim, vamos ficar ligados na exposição da palavra que será feita através do pastor Bruno Souza nesta manhã. Deus nos abençoe e abra nossa mente para entendermos e praticarmos a sua palavra. Fiquem atentos ao que o Senhor quer falar ao seu coração. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 38. Acompanhem comigo a leitura da palavra do nosso Deus. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz a um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possuí a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá.
E consolado Judá, subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à estrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixe-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, e todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei selar, meu filho. E nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Perez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Queridos irmãos, hoje eu quero falar para vocês sobre a surpreendente providência divina. A surpreendente providência divina. Em absoluto, a família de Jacó é definitivamente um exemplo claro de como o pecado não tratado, de como a maldade no coração humano mostra-se em sua face mais terrível. A história dessa família revela que o pecado arruína relacionamentos e dissolve laços familiares. Ninguém nessa história escapa à censura. Ninguém. Portanto, a história que acabamos de ler nos faz lembrar de como o pecado é uma lama grudenta que contamina tudo quanto a gente toca. Mas, ao mesmo tempo, nos ensina que a mão de Deus que pesa contra pecadores também abre caminho entre os escombros para resgatar os membros da família mais vil que possa existir sobre a face da terra. Hoje, nós veremos a surpreendente providência divina em ação. Como a mão invisível de Deus continua agindo na história dessa família, punindo perversos, transformando os pecadores e preservando o tronco familiar do qual, no futuro, nasceria o Salvador, Jesus Cristo.
Essa é uma história de punição, mas também é uma história de transformação e de preservação da promessa divina. Eu divido esse texto aqui, meus irmãos, em duas partes, em duas cenas. A primeira cena que nós temos aqui vai do versículo 1 até o versículo 11. E eu dei o título aqui da providência punitiva de Deus, do versículo 1 ao versículo 11. Nós temos aqui 2 capítulos iniciais bem catastróficos. Você aprendeu que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos e Judá foi o autor intelectual da façanha. Vê se pode. Agora, as lentes se voltam para Judá e mais especificamente para sua liderança familiar. A primeira cena exibiu a rejeição de José pelos irmãos, mas agora a segunda cena demonstra Judá rejeitando a sua família. A gente não sabe aqui quais são as razões pelas quais Judá decidiu simplesmente ir embora, apartando-se dos seus irmãos ou literalmente descendo dos seus irmãos. O que a gente sabe aqui é que logo após a partida involuntária de José para a escravidão, Judá voluntariamente decide ir embora. É isso que está escrito aqui. A partida de Judá para viver entre os cananitas só confirma o estado de empobrecimento espiritual dessa família. Se no capítulo 37 ele não esconde a tensão de intrigas domésticas que ameaçavam desintegrar essa família por dentro, tá? Por dentro. O nosso capítulo aqui mostra que Judá voluntariamente se expõe a uma ameaça externa ainda mais grave através da amizade e do casamento misto. Vejam só, o problema não está somente no fato de que Judá abandonou a sua família esquisita. Essa não é a intenção somente do autor. Seu ato de desistência coloca aqui em risco o futuro da sua descendência. Esse é o ponto. O ato de desistência de Judá coloca em risco o futuro da sua desistência. Essa proximidade com os cananeus é a concretização dos temores mais profundos de duas figuras que nós conhecemos, Abraão e Isaque. Se vocês se lembram, Abraão fez seu servo Eliezer prometer que não traria uma mulher de Canaã para o seu filho Isaque casar. Ele fez Eliezer prometer isso. E mais tarde, nos relatos seguintes, para o desgosto de Isaque e de Rebeca, o seu filho Esaú faz o quê? Acaba casando com 2 mulheres estrangeiras. Então, a atitude aqui de Judá deve ser vista por nós como um ato flagrante de rebelião contra Deus e contra as suas promessas. Notem bem, notem aqui que Judá está agindo como um descrente, é o comportamento dele. Ele é indiferente ao pacto com o Senhor, ele é indiferente às promessas, e assim mesmo ele está ignorando o perigo da miscigenação da sua própria descendência. Ele está agindo como um ímpio, ele está agindo como um louco. Há uma outra questão aqui que eu chamo a atenção de vocês. Judá é um líder entre os seus irmãos. Lembre-se, foi ele quem convenceu vender José. E por isso, nós somos levados a vê-lo sempre usando a sua influência, mas a sua influência para satisfazer os seus próprios interesses. Infelizmente, meus irmãos, o comportamento ímpio de Judá sujeita a sua geração ao perigo de ser assimilada, ao perigo de perder a sua identidade enquanto povo da aliança, enquanto família da fé. É o que nós estamos vendo aqui. O narrador tem interesse, um interesse particular em nos mostrar esse ponto de tensão. Qual é ele? José foi vendido ao Egito e agora Judá vira as costas para os seus descendentes e simplesmente está aqui desafiando o perigo de ser engolido, de ser digerido e assimilado pela cultura cananita. Rapidamente a narrativa aqui avança,
mostrando que Judá se casou. E um detalhe aqui, a sequência de verbos utilizados, olha aí para o versículo de número 2, a sequência de verbos aqui, olha, viu, tomou e a possuiu, revelam um grau de concupiscência ou dos desejos carnais incontidos e em excesso na vida de Judá. E os seus filhos que nasceram em Canaã, eles não são melhores do que o pai. É verdade que eles carregam o sangue de Judá. Entretanto, eles não possuem nem a fé e nem o amor para com Deus. Igualzinho o pai. A partir do versículo 2 até o 11, a gente tem a narrativa da vida de Judá, que é marcada pela presença terrível da morte sobre a sua família. Desde Sodoma e Gomorra não se encontra nenhuma passagem na qual o Senhor tenha feito alguém morrer. Não é interessante isso? E de repente o narrador nos conduz do nome implícito de Deus conduzindo a história no capítulo 37, agora no 38, declarando para nós as ações explícitas de Deus, manifestando a providência punitiva. O versículo 7, meus irmãos, olhe para a sua palavra, para a sua Bíblia. O versículo 7 não detalha quais seriam os pecados desse filho do primogênito de Judá. Não há um detalhe aqui, mas o fato é evidente. E o narrador deixa isso muito claro para nós. Porque Deus matou porque ele era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Ele casou-se, é verdade, mas ele não teve tempo de deixar um herdeiro. E isso aqui também é importante na nossa compreensão do texto, porque na cultura oriental da época isso é muito grave. Morrer prematuramente sem deixar um filho, isso é sinônimo de um claro sinal do castigo divino. Irmãos, Deus leva o pecado muito a sério. E morre. Se a gente podia imaginar aqui um caminho de prosperidade para Judá, por causa do êxito que ele tem em nascer-lhe filhos, após a morte de o inevitável acontece. Segue-se a morte de Onã, o segundo filho a nascer. Ele se recusa a estabelecer a descendência do seu irmão, o que é algo gravíssimo. Naquela época, já havia a ideia da lei do levirato. Eu explico para vocês o que é a lei do levirato. A lei do levirato diz o seguinte, que quando um filho morre, um irmão morre, é o seu cunhado que deve casar com a viúva. E para quê? Para que, casando-se com ela, os filhos dali gerados se tornassem herdeiros legítimos do pai morto. Agora, no caso que a gente está tratando, era o primogênito. E pensem comigo, se é o primogênito, Onã casando com Tamar geraria filhos que receberiam todo o privilégio de ser um primogênito. Um primogênito. E Onã sabia disso. Onã sabia. Olha o verso de número 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava a semente, o sêmen, cair na terra para não dar descendência para o seu irmão. A gente tem que entender, meus irmãos, que o levirato é um chamado para negar a si mesmo e pensar no outro. E Onã é egoísta o suficiente para esquecer tudo isso. O levir, que dá a ideia da lei do levirato, tá? O levir, ou o cunhado, daria manutenção, tanto à memória do morto, quanto à sua descendência, quanto ao seu nome. Agora, Onã não se importa, né? Ele não se importa de usufruir da companhia de Tamar, caba safado. Ele não se importa disso. Ele não se importa de abusar daquela mulher e intencionalmente se nega a dar descendência ao seu irmão. Mas Deus leva o pecado a sério, meus irmãos. E Onã é morto pela mão do Senhor. Quem é que resta finalmente ajudar? O último filho, o filho mais moço, Selá. Tamar tem o direito de tê-lo como marido, é a lei do levirato, ela tem esse direito. Mas o que Judá faz?
De repente, num surto aqui de superstição, Judá acredita que a sua nora é a causa da morte dos seus filhos. A causa da morte dos seus filhos. É como se Judá tivesse dito assim: credo em cruz, essa mulher dá azar, cruz credo. Se ele fosse crente, ele diria: está amarrado. Então Judá tem uma brilhante ideia, né? Judá sempre tem brilhantes ideias, vocês já repararam? Ele tem uma brilhante ideia. Qual é a ideia que ele tem? Se ver livre da sua nora, mandar sua nora de volta para a casa dos seus pais, e ele faz isso com um ardil de enganação. Até esse momento aqui, a sua nora é apenas uma mulher viúva, desventurada, e que passivamente obedece e acolhe as decisões de sua família. E olha a ironia aqui. Ironicamente, Judá está vivenciando um pouco daquilo que o seu pai passou, experimentando a suposta morte de José. Mas Judá é cego demais para enxergar os terríveis pecados dos seus filhos. Foi Deus, com sua mão punitiva, que os elimina da face da terra. Ele prefere botar a culpa na sua nora, que nem a gente faz. A culpa é minha, eu coloco em quem quiser. Ele é cego para ver os seus próprios pecados. Ele é incapaz de mensurar a quantidade de problemas que ele está gerando para esta mulher indefesa, a sua nora Tamar. E aqui encerra-se a primeira cena. A mão providente de Deus punindo perversos. Tamar vai embora. Judá, mais uma vez, tem aquela sensação: ufa, me vi livre de um peso, me vi livre de um encosto. Eu sou o cara, eu sou o cara. E aí nós temos a segunda cena. A segunda cena que compreende os versículos 12 até o versículo 30, mas eu vou dividir a segunda cena em duas partes. Na primeira parte da segunda cena, nós aprendemos que a maldade humana encontra a mão redentora de Deus. A maldade humana encontra a mão redentora de Deus. A mão providente que transforma o mais vil pecador, assim como fez conosco. O narrador, ironicamente, estabelece aqui um ciclo de trapaça dentro da família. Olha só. Jacó enganou seu pai Isaque e foi enganado por seus filhos, incluindo Judá. Agora, Tamar é quem engana o enganador Judá. Olha só o que o narrador faz conosco. Em todos esses casos aqui, a gente encontra um cabrito envolvido e peças de roupas sendo utilizadas aqui para enganar, para ludibriar. Em todos esses casos. Olha só. Jacó, espertamente, vestiu-se com as melhores roupas do seu irmão Esaú, e ele até mesmo pegou a pele do cabrito, colocou no braço, colocou no peito para fingir que era peludo igual a Esaú, e enganou o velho cego Isaque, e roubou a bênção de Esaú. Agora, Jacó não escapou de ser enganado também. Os seus filhos arrancaram a bela túnica de José, derramaram nela o sangue de um bode, e lá estava Jacó sendo enganado pelos filhos. A ironia não estaria completa se o próprio Judá não sofresse na própria pele, ser enganado por Tamar, envolvendo novamente roupas e um cabrito. É irônico isso nessa história, é irônico. Existe algo aqui que chama a nossa atenção. Percebam, o narrador está contando aqui, nos 11 primeiros versículos que lemos, um período de 20 anos da história de Judá. Em 11 versículos, o narrador traz para a gente 20 anos da história de Judá. Mas agora, ele está concentrado em menos de um ano dessa mesma história e através de 19 versículos. Ou seja, em 30% dessa história, ele cobre um período de 20 anos. E 70% dessa história ele cobre um período de menos de um ano. Por que será? Por que a nossa atenção deve estar focada aqui? Eu já digo para vocês porque é muito simples.
Porque um novo ciclo de tensão na narrativa surge aqui. Essa narrativa que caminha para o seu fim. Finalmente a gente vai saber o que é que aconteceu com a descendência ameaçada de Judá. Será que ela corre risco de desaparecer da história? Será que isso vai ocorrer? O narrador cria essa tensão aqui. Ele cria essa tensão em quem está lendo a história. O narrador conduz a nossa atenção, principalmente, à maneira como Judá resolve conflitos. Você reparou isso? O narrador é onisciente. E ele faz com que a gente, ao ler a história, volte os olhares, a nossa atenção para a forma como Judá resolve os seus problemas. Será que você resolve os seus problemas igual a Judá? Vamos ver? Ele está resolvendo aqui os seus problemas como um típico mundano. E como é isso? Olha só, ele se aparta de sua família, vira as costas para a promessa de Deus. Não se dá por satisfeito e se une com o povo da terra. Casa-se movido por impulsos sexuais incontidos. Ele é incapaz de enxergar a malignidade em seus filhos e ainda de maneira supersticiosa culpa a sua nora pela morte desses homens ímpios. E o que ainda é pior, a todo custo ele quer se livrar da responsabilidade para com Tamar e descaradamente engana a moça. Engana a mulher. Essa família, meus irmãos, tem um histórico terrível. Eles são acostumados a se livrar de quem os incomoda. Eles estão acostumados a se livrar das pessoas que ele considera pedra no sapato. E eles fazem tudo isso aqui. Judá quer preservar a vida de Selá agora, o único sobrevivente. Mas olha só, ele aqui não se importa com a descendência de o seu filho que morre primeiro. Ele não se importa com a lei do levirato e muito menos ele se importa com a viuvez da sua nora. Será que esse homem tem jeito? Será que uma família desse jeito aqui tem solução? Bem, depois de mais uma morte na família, agora a de sua esposa, chega o tempo da tosquia. Judá e seu amigo Hira se dirigem para Timna. Olha aí para sua Bíblia. No correr do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá, de sua mulher de Judá. E consolado, Judá subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Timna. Ele e seu amigo Hira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquiar as ovelhas. Percebam, não é engraçado? Não é engraçado? Jacó ficou inconsolado, acreditando ter sido José morto por uma fera no campo, enquanto Judá experimentou algum consolo pela morte da sua esposa. Mas essa não é a questão. Olha o que o narrador faz. O narrador não fala nada a respeito do relacionamento que Judá tinha com a sua esposa, a não ser suas atividades reprodutoras. Só isso. Só isso. O relacionamento dele com a sua esposa, para o narrador, se resume apenas em atividades reprodutoras. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Judá tem dificuldade com seus impulsos sexuais. Ele tem dificuldade com isso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A viúva desamparada, a viúva sem filhos, a viúva sem marido, obviamente, um fracasso total, passivamente obediente à palavra do sogro, agora surge, dominando a cena. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna. Olha só, olha o que ela faz. Tamar entende que ela foi enganada. Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Diante disso, ela decide reagir a esse pecado sofrido contra ela. Ela decide reagir. Ela é astuta, ela conhece o pecado do sogro, ela sabe como pegar o moleque pela boca. Ela é melhor pescadora do que eu, acredito. Ela sabe. Mas ela sabe também que se ela fosse descoberta, ela poderia ser morta.
Mas nada disso importa para ela, nada disso importa para Tamar. Ela se disfarça de prostituta e note aí a cena. O que é que basta para pegar o sogro? Fica parada na estrada, basta isso. Ela não precisa jogar charme, nada. Basta ela se vestir de prostituta e ficar na beira do caminho. É o suficiente para pegar o lascivo Judá. De repente, o texto diz, quando Judá vê a prostituta, não sabe que a sua nora, os seus impulsos sexuais incontidos fervem dentro dele. E a coisa mais importante para alguém lascivo é satisfazer os próprios desejos. De alguma maneira, já nos deixamos dominar por nossas paixões, dando vazões a desejos da carne, que finalmente resultaram em ações desonrosas, em atitudes flagrantemente pecaminosas. Por quê? Porque o pecado é assim. O pecado, eu comparo aqui como um sabonete molhado. Não dá para segurar, não dá para segurar. Por mais que a gente tente segurar, tente apertar com a mão, segurar, sufocar, cedo ou tarde ele vai escapulir, ele vai sair voando por aí, para minha e para sua vergonha. O problema é que o pecado não limpa. O problema é que o pecado não tem cheiro de flores. Ele não é palmolive. O pecado tem cheiro de morte. Ele não tem cheiro de flores. O pecado tem cheiro de morte. Irmãos, disso a gente tem uma descrição aqui de uma sequência de tolices de Jacó. Melhor dizendo, de Judá. Uma sequência de tolices. A tentação interfere em nossa capacidade de refletir sobre as suas consequências. Tamar astutamente oferece aquilo que Judá cobiça, a oportunidade de dar vazão a desejos lascivos. E logo passamos a ler sobre uma negociação que surge aqui, está em curso. Judá não está pensando em nada. Ele não pensa nas implicações de ter relações sexuais com uma prostituta. Ele não pensa no fato de nem mesmo deixar símbolos da sua identidade, da sua autoridade com ela, com uma mulher que ele nunca viu mais gorda na beira do caminho. Ele não pensa em nada disso. E aqui, o bordão, o cajado, o selo, é o equivalente a ele ter dado o CPF e a chave do carro para aquela mulher. Como penhor. Toma aqui, a chave do meu carro e o meu CPF. Eu prometo que eu volto. Mas aqui vem uma coisa muito séria para a gente. Muito séria. Se você, até hoje, pode dizer que nunca fez exatamente como fez Judá, creia no seguinte: não foi graças a você. Foi graças unicamente à misericórdia de Deus com a sua mão providencial. Sabe por quê? Porque em potencial a gente é muito mais parecido com os membros dessa família disfuncional. Temos mais semelhanças com os membros dessa família do que podemos imaginar, ou que pelo menos gostaríamos de saber. Essa história aqui, meus irmãos, trata de assuntos comuns a mim e a você. Assuntos que são comuns a todos nós aqui. Nós já enganamos. E também já fomos enganados. Já nos aborrecemos com a irresponsabilidade alheia, com a falta de caráter, com as inconsistências entre o que as pessoas falam e realmente aquilo que elas fazem. Enfim, já lidamos com alguma espécie de leviandade. Sim, nessas horas não é incomum a gente se lançar por conta própria, do nosso jeito, dando o nosso jeitinho brasileiro para resolver essas situações. Igualzinho Tamar, igualzinho a ela. Vejam, Tamar tem direitos, é verdade, mas os fins não justificam os meios. Eu não consigo aqui, particularmente, enxergar na atitude de Tamar algo assim normativo, sabe? Eu estou falando com os irmãos que fazem assim uma leitura mais simples da Escritura, que não está errada, mas eu não posso de jeito nenhum usar o exemplo de Tamar, por exemplo, para as mulheres que são oprimidas e enganadas. Diz assim, reverendo, seja igual a Tamar,
Se você for enganado, engane também. Meu corpo, minhas regras. Não posso. Tamar, para mim, é a heroína da história, mas de modo irônico. Ela é heroína de modo irônico. O que ela fez permite a gente fazer o seguinte tipo de indagação. Não é possível, Judá. Não é possível. Você foge da responsabilidade de cumprir seus compromissos com Deus, você foge da responsabilidade com sua família, e até mesmo você foge da responsabilidade com a viuvez da sua própria nora. E aqui, incrivelmente, eu encontro você, Judá, se comprometendo integralmente de corpo, alma, CPF e chave de carro com essa meretriz. Não é possível. Judá, você se preocupou mais com a sua vergonha pública de ter sido enganado por uma mulher à beira do caminho. Você se preocupou mais com a sua reputação quando soube da suposta infidelidade da sua nora do que com seus próprios pecados que afrontavam a Deus. Você deu uma crise de pelanca em relação a Tamar? Judá, então quer dizer que você se inflama num surto de moralismo repentino contra essa suposta infidelidade, mas não é capaz de enxergar as suas próprias afrontas para Deus, contra Deus, Judá? Tamar é a heroína, mas ironicamente, a gente olha para Judá desse jeito. Meus queridos, Deus não esconde de nós as nossas histórias de podridão. Ele não esconde. Ele não esconde. Nem mesmo aquelas que dizem respeito ao seu próprio povo. Dessa leitura, a gente pode nos perguntar assim: como é que alguém nascido na igreja se comporta dessa maneira? Que até mesmo aqueles que são nascidos em casas das famílias da aliança precisam, necessitam, carecem da ação da mão de Deus. A mão que conduz a história, ora de forma visível, ora de maneira invisível, mas sempre em ação, agindo na transformação de corações duros, porque a obra de Deus não para jamais, jamais. Então, não é que a atitude de Tamar seja louvável. Antes, nós devemos olhar para o nosso Deus, o Deus que se faz valer da infidelidade de Judá e de todo o mal causado por ele à sua nora. Nós temos que olhar para este Deus que providencia a continuação da linhagem da aliança, da promessa feita a Abraão, e isso por meio das pessoas mais improváveis e muitas vezes através das ações reprováveis do ponto de vista moral. Não é irônico? Não é irônico, meus irmãos, que Tamar, uma mulher de Canaã, ela esteja mais preocupada com a descendência de Judá do que ele mesmo? Não é irônico? Não é irônico que Tamar se arrisque com ousadia e astúcia para ser a portadora da descendência de Judá? Não é irônico que em sua providência Deus comece o profundo tratamento no coração de Judá, o envergonhando publicamente a partir daquilo que fez Tamar? Não é irônico? Ela espera, meus irmãos, até o último momento e finalmente entregou os pertences que identificariam um homem que lhe havia engravidado. Olhe comigo. Passando quase 3 meses, versículo 24, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Então, tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. Ela espera até o último momento. Imagine a turba chegando, arrancando ela de casa. Vamos queimar. E ela espera até o último momento. Finalmente ela para, entrega os pertences que vão identificar o homem que a engravidou. Então, do mesmo modo, olha só, do mesmo modo que Jacó
reconheceu os pertences de Judá, olhou para eles e disse: as vestes do meu filho, Judá, olha para o seu selo, olha para o seu cordão, olha para o seu cajado, para reconhecer a quem pertenciam. Finalmente, o homem que levou Tamar a cometer infidelidade é desmascarado. Ele é Judá. Meus queridos, há algo maravilhoso aqui. O corar de vergonha pode ser fonte de vida. O corar de vergonha pode ser fonte de vida. Pode ser a oportunidade para a gente reconhecer os nossos pecados. Pode ser a oportunidade dada por Deus para que reconheçamos as terríveis consequências dos nossos pecados. Pode ser a porta para a nossa transformação. E essa confissão aqui, meus irmãos, a confissão de fracasso, não somente capta o caráter leviano de Judá, mas ele marca surpreendentemente o momento em que o seu coração é transformado pelo Senhor. Porque aquele homem que estava acostumado a escapar pela tangente, dar desculpas, aquele homem enganador contra todas as probabilidades, é desmascarado. E quando desmascarado, ele olha e diz: mais justa é ela do que eu. Foi o que ele disse. Ele, contrariando essas expectativas, um homem leviano como Judá, acostumado a escapar, como eu disse, confessa o seu pecado. Não deis selar meu filho a Tamar. Irmãos, a maldade humana encontra a mão redentora de Deus. A mão providente que transforma pecadores. Então essa é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de esperança para o pior dos pecadores. É uma mensagem de esperança para a pior família que possa existir na face da terra. Deus, surpreendentemente, faz com que a descendência de Judá prevaleça e seja preservada. Na última parte dessa história, a gente vê então que a mão providente de Deus preserva a sua promessa de descendência. São os versículos 27 a 30. E eu encerro a mensagem. A gente já ouviu aqui sobre o nascimento de gêmeos, não é verdade? A gente conhece o nascimento de gêmeos na história bíblica, na narrativa de Gênesis. E principalmente a história que mostra onde um filho mais novo triunfa sobre o mais velho. A gente já viu isso, não é? A gente deve se lembrar aqui também do próprio sonho de José. Por quê? Porque ele é o mais novo até então. Perez triunfa sobre Zerá e reforça esse princípio. Para quê? Exatamente para alimentar a nossa esperança de que os sonhos de José irão se concretizar, ainda que pareça impossível. Ainda que pareça impossível. E por que a gente pode nutrir essa esperança? Porque é Deus quem segue em sua providência, sustentando e governando todos os eventos dessa história, ligando todos os fatos a uma história maior, a história da redenção, o cumprimento da sua promessa, como a gente cantou aqui. O livro de Gênesis conta a história de como a promessa feita a Adão e a sua esposa se perpetua e como esta promessa é sustentada, é mantida pelo próprio Deus da promessa. Essa história fala sobre a descendência da qual virá o Messias, o Salvador do mundo, aquele que derrotaria a antiga serpente, pagaria definitivamente a dívida do pecado e aplacaria a ira de Deus, agregando pecadores como nós à sua família. Essa sim, uma família gloriosa. Os relatos não escondem os muitos perigos pelos quais a família da aliança passou. O perigo da extinção, o perigo da assimilação cultural, a descaracterização, ou seja, o perigo de perecer, sumir. Contudo, a história do pacto nunca foi a respeito de figuras ilustres. Eu vou repetir.
a história do pacto nunca foi a respeito de figuras ilustres. Nunca foi a respeito de figurões de renome que trariam pedigree à família da aliança. Nunca foi. A linhagem do pacto nunca foi uma história étnica, como se fosse exclusiva dos semitas apenas. A linhagem do pacto abriga uma mulher cananita que enganou seu sogro se fazendo de prostituta. A linhagem do pacto abriga Raabe, esta sim uma prostituta de Jericó, que foi recebida na comunidade do pacto. Envolve Ruth, uma moabita, que foi aceita por Boaz, o seu resgatador. Finalmente envolve Betseba, a mulher de Urias, homem que foi morto pelo rei Davi para que Betseba se tornasse sua esposa. Deus usa o ardil de Tamar para apanhar Judá na sua desobediência, para tratar o seu coração, para que ele se tornasse o tipo de homem que futuramente lideraria sua família como um servo de Deus. O nosso Senhor se faz valer de caminhos incomuns, não é mesmo? O nosso Senhor se faz valer de caminhos incomuns. E Ele pode cumprir o seu plano de salvação, mesmo pela ação de personagens improváveis. Deus não segue a lógica humana. Judá vivencia a morte de 2 filhos perversos. E Deus manifesta sua providência punitiva. Justamente surge na história tirando a vida desses homens perversos. Mas mais tarde, através de todos esses eventos que foram descritos aqui, tristes, sofridos, sórdidos, Deus faz suscitar a Judá 2 outros filhos. Vocês se lembram da história de Jó? Vocês se lembram da história de Jó? Passou por aquilo tudo e no final, filhos. Judá, miserável, perde 2 filhos miseráveis e Deus suscita 2 novos filhos. E vocês sabem por que Deus faz isso? Eu quero dizer por que Deus não faz isso. Não é porque eles merecem, não é porque eu mereço, porque você merece. Mas é porque Ele pode e porque Ele faz o que Ele quer. Assim, meus irmãos, é que de Judá, improvavelmente, virá o Rei da Glória. E não de José, conforme eu e você esperamos. Vem de Judá, desse tipo de gente, dessa família. Irmãos, essa linhagem familiar, com esse tipo de gente, compõe incrivelmente a genealogia de Jesus Cristo, nosso Rei. Então, não são os familiares que conferem nobreza a Jesus, mas é Jesus quem santifica e redime o nosso histórico familiar. É Ele que santifica, é Ele que redime, é Ele que faz isso. Não são os reis que conferem nobreza a Jesus Cristo, mas é o Rei da Glória que confere nobreza a todos esses pecadores que a gente conhece da história de Jesus. Deus sempre esteve no controle, usando de todas as situações, por mais escandalosas que elas possam ser, que compõem todo o histórico da nossa família. E Ele faz isso operando por meio delas, e a despeito delas, Deus faz isso para a glória do nome do seu Filho amado, Jesus. Portanto, é Jesus quem transforma a escória da humanidade em filhos de Deus. É Jesus quem transforma a escória da humanidade em coerdeiros das bênçãos conquistadas por Ele. Então, nem a maldade e nem a hipocrisia humana são capazes de impedir os planos de Deus para a sua família. A mão providente de Deus pune perversos, mas ela transforma pecadores e preserva a sua promessa de descendência. Esta é a maravilhosa providência divina. E essa história nos chama a descansar na providência de Deus e confiar nela. Porque esta é a nossa história, a história
do povo de Deus. Há salvação para o pior dos pecadores e para a família mais desestruturada que existir na face dessa terra. Deus pode começar essa obra pela pessoa mais improvável. E talvez essa pessoa seja você. Amém. Somos gratos a Deus por sua bendita palavra. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida do pastor Bruno, seu ministério e a sua família. Chegou a hora de conhecermos os aniversariantes da semana. Dia 3, a irmã Alice Santana. Dia 5, o presbítero Paulo Pedro. Dia 6, a irmã Larissa. E também no dia 6, o irmãozinho Luiz Paulo. Que Deus abençoe aniversariantes com paz e saúde. Aos que nos visitam e acompanham nossa programação, queremos agradecer a Deus por suas vidas. Aos que nos ouvem através da Voz do Progresso, o nosso muito obrigado. Deus os abençoe com sua poderosa mão. Deixamos com vocês o texto dos Salmos 27, verso 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que Deus seja a esperança da sua vida todos os dias. Fiquem ligados na programação do canal do YouTube IPB de Camaquã e Congregações. Terça-feira, às 19 horas, live de oração. Quinta-feira, às 19 horas, estudo da palavra. Domingo, às 9 horas, escola dominical. Domingo, às 10h30, escola para crianças. E ainda no domingo, às 19 horas, programação com o pastor Rafael Dourado. Após a EBD, Clamor Jovem da UMP, na plataforma Google Meet. A UPH terá mais um tempo com Deus, logo após a escola dominical, também na plataforma Google Meet. Chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e Congregações. Somos gratos a Deus por mais oportunidade de juntos louvarmos e adorarmos seu santo nome. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Desejamos a todos uma boa semana. Um abraço e fiquem com Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer